Bom dia, meus amigos, irmãos em Cristo Jesus. Que dia maravilhoso esse dia de hoje, que o Senhor nos permitiu com vida. Tendo essa oportunidade, o Senhor me deu nesse dia de hoje, eu quero ler aqui uma passagem aqui muito importante, que fala sobre a criação do homem. A criação do homem, Gênesis capítulo 1, versículo 26, que diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Olha só como Deus é maravilhoso. Deus, Ele faz com todo carinho, prepara tudo, o céu, a terra, o mar, haja terra, haja água, haja expansão. E quando Ele vai fazer o homem, Ele diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Perfeição completa. O versículo 27, ele diz: E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher. Os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai, e enchei a terra, e sujeitai e a dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Deus ainda, com a perfeição feita, da forma que Ele fez o homem, a perfeição que eu digo é que quando Ele fala, façamos o homem à nossa imagem e nossa semelhança, a perfeição é completa. Deus, então, Ele criando o homem, Ele abençoa o homem e diz, frutificai e multiplicai. O versículo 7 do capítulo 2 diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. O que eu aprendo com isso nesta manhã, nesse dia de hoje? Que todos nós somos iguais. Não há diferença entre um e outro. A diferença é que um tem mais sabedoria, outro é mais rico, outro tem uma cor parda, escuro, moreno, mas o ser vivo, que foi criado à semelhança de Deus, que é o ser humano, são todos iguais. Mas a Bíblia diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E no século XXI, no qual nós estamos vivendo, a gente tem observado quanta frieza que o homem está tendo hoje em dia, e estão se destruindo a si próprio. Mas todo ser humano é igual. Ninguém tem o direito de tirar a vida do próximo, a não ser Deus. Mas pelo pecado, pela consequência do pecado, aí então fez com que o homem viesse a ter ganância, a se expor, achando que é melhor do que um ou outro. Mas a perfeição do homem lá no Jardim do Éden foi tremenda. Ainda tenho aqui uma passagem muito importante, no versículo 7 do capítulo 12 de Eclesiastes. Você vai entender aonde eu quero chegar.
E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. O homem foi feito alma vivente, após Deus soprar na sua narina. Louvado seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Glorificado e exaltado é o Senhor Deus, digno de toda honra, digno de toda glória. E o pó volte à terra como era, e o Espírito volta a Deus que o deu. Nós temos aqui também o livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo 22 e o 23, que eu quero deixar em pauta aqui. Que diz assim o versículo 22, do livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Abstende-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse mesmo corpo que foi feito por Deus, a sua semelhança, um dia teremos que dar conta de nós diante do Senhor. E como eu li aqui, falando sobre alma, espírito e corpo, nós temos aqui a oportunidade também de ver e passar para você, ouvinte da palavra de Deus, meu amigo, que ainda não tem essa certeza esta da sua salvação, porque Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja, para buscar a noiva. E aqui, lendo o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, que fala sobre espírito, alma e corpo. Tricotomia. A alma é a parte não material e imortal do ser humano. É a sede da consciência própria da razão e dos sentimentos e das emoções. O corpo envolve as três partes importantes, que é o corpo, alma e espírito. Aí se torna alma vivente, que quer dizer ser vivo. Espírito é a parte não material, racional e inteligente do ser humano. É essa parte aí, que é o espírito que vai voltar para Deus, como está registrado aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 12, e o versículo 7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volta a Deus, que o deu. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Glorificado e exaltado é o Senhor Deus Todo-Poderoso. O texto aqui de 1 Pedro, capítulo 4, e o versículo 17, diz assim: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador?
O que eu entendo aqui é que o julgamento vai começar pela casa de Deus. A igreja, a noiva de Cristo. Ali onde nós reunimos no templo, entre as quatro paredes, ali é o templo, onde nós reunimos para louvar, para bendizer o santo nome do Senhor. Mas a igreja em si somos nós. Então o texto diz, no versículo 17 de 1 Pedro, capítulo 4, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Quantos desobedientes? Quantos que estão afastando da presença do Senhor? Estão saindo da presença do Senhor como um filho pródigo, indo para um lugar longínquo, distante, e não estão suportando, resistindo às lutas, às adversidades dos últimos dias. É já e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. E já está próximo o fim de todas as coisas. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Jesus está perto. Jesus está voltando para buscar um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Eu tenho aqui para transmitir para você uma realidade que está para acontecer a qualquer momento. O arrebatamento da igreja de Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 4 e o versículo 13 ao versículo 18, que diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Muitos não estão tendo esperança mais. Muitos estão desanimando no meio da jornada, no meio do caminho, olhando para trás, como a mulher de Ló. As lutas vêm, as adversidades vêm, justamente é para nos provar. E tendo essa aprovação, Deus, Ele nos fortalece e nos capacita. Mas não podemos desanimar. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Todos que morreram em Cristo Jesus vão ressuscitar em breve e vai encontrar com o Senhor Jesus Cristo neste arrebatamento que está para acontecer a qualquer momento. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 é a confirmação desse arrebatamento, dessa ressurreição aqui, é a mesma do livro de 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo 51. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Não vamos ir antes. Precederemos significa não vamos ir antes daqueles que dormem. Se estivermos vivos, seremos transformados. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, no plural diz, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Versículo 18, para confirmar o que eu li aqui. O versículo 18 complementa a verdade da palavra. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Vamos nos consolar com esta palavra, que é verdade, que vai acontecer em breve, o arrebatamento da igreja de Cristo Jesus.
Mas o ser humano, o homem hoje, por aumentar a iniquidade, ele pensa que é alguma coisa. Ele acha que é melhor. Ele acha que pode, da forma que ele está vivendo, continuar vivendo. Sim, o homem tem o livre-arbítrio de escolher o bem ou o mal. Livre-arbítrio hoje, no século XXI, ele está procedendo a cada dia para o homem mau se aprofundar cada vez mais em pecar, em se destruir a si próprio. Mas nós não somos nada sem Deus. Precisamos entender, Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E você? Como está? Já está preparado? Ou está se preparando ainda? Tem pregadores por aí que pregam: vamos nos preparar. Preparar para a volta do Senhor. Não. Nós precisamos estar já, agora, hoje, neste momento agora, preparados. Porque o homem, que ele tem dinheiro, que ele tenha carro do ano, que ele tenha mansão, que ele seja milionário, para ele também a sequência da vida prossegue, como prossegue para mim, como prossegue para aquele que tem muito, aquele que tem pouco ou aquele que não tem nada. O mendigo, aquele que está debaixo da marquise, aquele que está debaixo da ponte, necessitando de ajuda, o drogado, a prostituta, todos somos semelhança de Deus, como o texto que eu li disse. E Deus formou o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Só que através do pecado, superabundou o pecado. Veio o pecado sobre a vida do homem. Mas através do pecado, superabundou acima do pecado, acima de toda a transgressão, o amor de Deus pelo homem. Porque no Evangelho de João, capítulo 3, o versículo 16, lá está escrito que Deus ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus ele enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Porque através do sangue de Jesus, só o sangue de Jesus purifica todo pecador. E há uma necessidade para esta humanidade entender os sinais que estão antecedendo para a volta de Jesus Cristo. Será que você não está percebendo aí, não? Covid-19? Isso aí não é mera coincidência, simplesmente está acontecendo por acontecer, não. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os sinais estão acontecendo. Os discípulos, certa vez, conversando com Jesus, Mateus capítulo 24, eles perguntam a Jesus: Mestre, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? No século 21, o qual nós estamos vivendo, tanta coisa ruim, tanta coisa terrível acontecendo, mas por aumentar a iniquidade, tudo isso aí procede do pecado do homem. Mas ainda há uma oportunidade para você. Porque aquele que bate no peito, achando que não precisa de Deus, que o seu dinheiro, que a sua riqueza vai comprar o que você quer aqui na terra, mas a salvação, não. Salvação, ela não compra com dinheiro, com nada dessa terra. A salvação, ela foi paga lá na cruz do Calvário, sendo derramado o sangue de Jesus para perdão de todo pecador. Mas tem muitos por aí achando, e às vezes entendemos que tem muitos que não acreditam quando falamos que Jesus está voltando. E os sinais estão acontecendo. Muitos
tem pregado só de prosperidade, prosperidade, chave caindo de cima, é apartamento, é tanta coisa, só prosperidade. Mas poucos pregadores têm coragem de pregar e falar sobre a cruz do Calvário, pregar sobre o reino de Deus, pregar sobre o Gólgota, sobre o sofrimento de Jesus, quando foi sentenciada a morte de cruz para ele, sendo chicoteado até chegar no monte Gólgota. O homem está sendo amante de si mesmo, como a Bíblia diz. Acha que é alguma coisa, mas não é nada. Estive dando uma olhada e estudando sobre o que acontece com o nosso corpo após morrermos. São estudos sobre anatomia, sobre o corpo humano. O homem, quando morre, tem que colocar formal para não feder, porque ninguém vai aguentar perto de uma pessoa morta. Após 24 horas, começa a dar mau cheiro. Você sabe o que acontece com o nosso corpo após morrermos? Nós não somos nada. Isso aqui é matéria. Matéria, carne. Mas o que tem aqui dentro? Eclesiastes capítulo 12, versículo 7 fala: e do pó veio e para o pó voltará, mas o espírito volta para Deus que deu. Esse fôlego de vida é seu. É de Deus. E como ele está? Como está a sua vida perante Deus? O que acontece com o nosso corpo após morrermos? Nossas unhas desgruda do nosso corpo após 4 dias do falecimento. Já pensou? Em 4 dias, nossos cabelos caem e junto com eles vai todo o pelo do nosso corpo. Após 5 dias, o cérebro, músculos e pele começam a se decompor. As nossas genitais são invadidas pelos insetos e tanto as nádegas como os seios perdem todo o seu volume. Após 6 dias do falecimento, nossa pele fica escura e a carne se desprende dos nossos ossos. E por fim, após 60 dias, apenas o nosso esqueleto permanece. Quem é você? Quem sou eu? Nós não somos nada. Se nós não pararmos e fazermos uma retrospectiva da nossa vida, como está diante do Criador. Porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante do Senhor naquele grande dia. Então, de que vale viver a vida com raiva? Viver a vida com inveja? Viver sendo orgulhoso ou orgulhosa? A morte não tem preferências e ninguém escapa dela. Ninguém escapa dela. A morte não faz distinção entre oração, cor, religião, idade ou características físicas. O que custa sermos humildes e ajudarmos uns aos outros nessa vida tão curta? Porque nós não sabemos o dia de amanhã ou daqui para diante. O maior líder da história demonstrou que é a humildade que nos torna grandes. Quem é esse líder da história? Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz do Calvário e nos dando o direito de salvação e vida eterna após a morte. Que Deus possa continuar te dando oportunidade, mas não demore. Decida a sua vida e aceita Jesus Cristo como o único
e o suficiente Salvador. Deus te abençoa, a você e toda a sua família, em nome de Jesus.